Prezados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Deus possa estar com todos vocês. É um enorme prazer estar com vocês mais uma vez através desse vídeo para juntos estudarmos a palavra de Deus. É sempre gratificante quando nós nos aprofundamos nos ensinamentos da Bíblia, de onde nós podemos absorver para nós, para a nossa vida espiritual, ensinamentos que são essenciais para que possamos crescer nesse caminho, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, crescer na experiência espiritual, através da experiência de outras pessoas, através da experiência de grandes homens e mulheres da Bíblia. Nós podemos assim tratar de assimilar os ensinamentos ou a experiência vivida por essas pessoas e tratar de aplicar também em nossa vida. Seja bem-vindo ao nosso estudo, seja bem-vindo ao programa Palavra da Verdade, e juntos e com a ajuda do nosso Deus e do Espírito Santo trataremos de estudar e analisar a lição de hoje. Nós hoje seguiremos ainda no contexto do Império Medo-Persa, só que já não sob o reinado de Ciro nem Dario. Vamos passar ao reinado de um outro rei, e vão ser inseridos agora novos personagens neste relato. E nós seguiremos na corte medo-persa ainda por algumas lições, né? Nas seguintes lições nós também falaremos sobre o Império Medo-Persa e chegaremos ainda na próxima lição, na lição número 19, falando sobre um decreto muito importante para o povo judeu. Mas na lição de hoje nós trataremos de nos introduzir a uma história que é conhecida por todos nós, uma história de intriga na corte medo-persa, mas também onde demonstra que Deus estava guiando todos os eventos para beneficiar e para ajudar, para abençoar o seu povo. Mas antes de prosseguirmos aí no nosso estudo, deixe-me relembrar a vocês para que possam continuar utilizando as nossas meditações diárias, que estão aí contidas em nossa lição, na página 135. Ali há reflexões para todos os dias da semana, que você deve e pode utilizar nos seus cultos familiares pela manhã e pela tarde. Logicamente, se você sai muito cedo, você pode fazer essa leitura sozinho. É uma leitura de um texto bíblico, a leitura de um pensamento inspirado. Isso não tomará muito do seu tempo, não se esquecendo que, como nós já estudamos antes, devemos dedicar um tempo de qualidade para meditarmos na palavra de Deus. E essas leituras, essas reflexões são justamente para te ajudar nesse sentido. Não se esqueça também de continuar curtindo os nossos vídeos. Coloque lá o seu joinha e assim estará nos ajudando muitíssimo. Não apenas visualize ou assista o vídeo, mas curta o nosso vídeo. Compartilhe também esse vídeo com todos os teus contatos, através de todas as mídias que você possa estar utilizando, o Facebook, o WhatsApp, seja ela qual for. E também se inscreva em nosso canal. Aqui embaixo está aí o ícone inscrever-se, inscreva-se em nosso canal, e assim você estará ajudando a divulgar esse canal e também todos os materiais contidos nesse canal, ok? Então curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Muito bem. Vamos dar então continuidade à nossa lição. Hoje nós trataremos de novos personagens, como estava dizendo, e veremos o que passa ali na corte do Império Medo-Persa, que estava nesta condição, nesse contexto, estava sob o domínio de Xerxes, ou então conhecido como Assuero, como ele é apresentado na Bíblia. Nós iremos analisar, basicamente estudar sobre alguns personagens. São ele, o rei Assuero, logicamente. Vamos estudar sobre Mardoqueu, sobre a prima de Mardoqueu, se não me equivoco é prima ou sobrinha, mas tinha um grau de parentesco, mas que ele cuidou e criou como se fosse sua filha, que era Hadassa, e mudou seu nome posteriormente para Esther. E também iremos tratar de um outro personagem, que é Amã, que viria a ser o primeiro-ministro da corte do rei Assuero. Pois bem, o contexto do evento que iremos analisar hoje é
depois já, vamos dizer que é entre o segundo e o terceiro decreto que fora expedido para que o povo de Judá, os judeus, pudessem regressar a Jerusalém. Fora dado o primeiro decreto por Ciro, que foi por volta do ano 537, fora dado o segundo decreto por Dario, como diz a nossa nota de introdução, Dario Staspes, e que foi por volta do ano 520. Então, foi entre o segundo e o terceiro decreto que ocorreu o relato que está registrado no livro de Esther. E esse é o nosso contexto. Alguns judeus regressaram, muitos judeus regressaram, mas também uma boa quantidade resolveu, ou preferiu, ou optou em permanecer ali, na capital ou no Império Medo-Persa, não quiseram regressar a Jerusalém, por medo talvez do longo trajeto de regresso, pelas dificuldades do caminho, etc. e tal. E resolveram permanecer ali. E entre esses que ali resolveram permanecer, nós encontramos então os nossos personagens. O primeiro personagem a ser mencionado por nossa lição é justamente o homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele é descendente de algumas pessoas, como ele é filho de Jair, de Simei, etc. e tal, que foram levados cativos no período de Nabucodonosor. Veja só, não é que Mardoqueu tenha sido exilado. Muito tempo já havia se passado. Entendam, Mardoqueu, ele nasceu já ali no Império. E quem veio exilado foram os seus antepassados, seus avós, ou seu pai, possivelmente, ou o avô dele. Relembrando apenas a vocês que houve 3 ocasiões de deportação no período de Babilônia. A primeira deportação, que se deu por volta do ano 605, a segunda se deu por volta do ano 597, a terceira e última se deu por volta do ano 586. Na primeira deportação foi onde vieram Daniel e seus companheiros. Na segunda deportação foi onde veio, como está descrito no texto bíblico, os antepassados de Mardoqueu. Ok? Então, é introduzido na história este personagem judeu, Mardoqueu, que tem uma proximidade muito grande ali com a corte do Império Medo-Persa, e que ele é realmente destacado na própria história desse império, nas crônicas desse império, nos registros que há sobre este império. Menciona-se sempre sobre um determinado Mardoqueu, homem de considerada responsabilidade no império, e que, através dos seus conselhos, através das suas atitudes, pôde ali no império mostrar também algo de Deus. Nós vemos que há uma porção da nota mais à frente que tanto Mardoqueu como Daniel e seus companheiros, eles apresentaram de alguma maneira ou representaram a Deus diante destes impérios, tanto o babilônico como o Medo-Persa, né? Mas voltando aí, a Mardoqueu, que é introduzido na história morando ali em Susan, que era a capital do Império Medo-Persa naquele então. E é interessante que ele já estava à porta do rei. E o fato de estar à porta do rei quer dizer a proximidade que ele tinha com a corte, que ele trabalhava na corte de alguma maneira, né? Tinha algum tipo de responsabilidade ali na corte daquele império. Então ele estava ali para servir o rei Assuero. E em uma dessas ocasiões que ele estava ali desenvolvendo o seu trabalho, ele então descobre ou escuta que estavam tramando ou planejando uma conspiração contra o rei Assuero. Isso já passando a segunda pergunta. Então ele descobre essa conspiração que estava sendo, como eu posso dizer, estava sendo liderada por 2 eunucos. Estes chamavam-se Bigtan e Teres. Diz alguns comentaristas que estes homens eles estavam fazendo essa conspiração por conta da atitude do rei Assuero em ter separado de Vasti, que era sua rainha naquele então.
há todo um contexto por volta atrás disso, né? Mas apenas para que vocês possam relembrar. Se lembram que o rei mandou trazer um monte de mulheres, de virgens, para que ele pudesse escolher esposas para ele. E isso ocorreu depois que ele despediu a Vaste. Então estes eunucos, eles estavam tramando, planejando tirar a vida do próprio rei. E Mardoqueu, de alguma maneira, ele descobriu esse plano. Não sei se ele ouviu, não sei se alguém contou a ele, enfim, o fato é que ele descobriu esta conspiração. O que fez ele? Veja aqui que Esther, o Hadassah, ela já estava na corte. Ele então contou a sua prima ou a sua filha de criação, e esta fez saber ao rei, em nome de Mardoqueu, o que estaria acontecendo. E o resultado foi que o rei, logicamente, pegou esses dois eunucos e levou-os à morte. Então era realmente uma conspiração secreta que queria tirar a vida do rei. Cabe dizer que este Assuero posteriormente viria a morrer por causa ou por conta de uma conspiração. Mas Mardoqueu, ele, no lugar que ele estava, ele então deu a conhecer o que estava acontecendo ao rei através de Esther. E isso mostra que havia, por parte de Mardoqueu, uma fidelidade por aquilo que era correto, e uma fidelidade também ao próprio rei. Então, ele tratou de demonstrar isso, e deste evento se desprende o fato de que ele agora poderia ocupar um lugar até de influência. Mas, infelizmente, talvez nessa ocasião, ele não tenha sido reconhecido devidamente. Ou melhor dizendo, talvez não tenha sido um momento propício para que isso viesse a acontecer. Cabe mencionar, logicamente, que a nossa lição, ela nos leva a analisar as nossas atitudes diante de outras pessoas. Como nós nos vemos diante de outras pessoas. Como nós nos consideramos diante de outras pessoas. Talvez esse seja todo o transfundo da lição. Então, nesta ocasião, em que foi descoberta essa conspiração através de Mardoqueu, ele não recebeu a honra, mas foi o passo que preparou para que em um futuro muito próximo ele viesse a receber uma honra pelo rei Assuero. Pois bem, nós então já temos aí três personagens que estão na história: Mardoqueu, Assuero e a própria Esther, que já agiam. E entra agora um quarto personagem, e este é Amã. Quem era Amã? Amã, ele veio a se tornar o primeiro-ministro de todo o império, o príncipe dos príncipes. E por mandato real, todos os demais príncipes deveriam se curvar diante dele. Amã, ele é descendente de uma corte, não necessariamente medo-persa, mas de um outro reino inferior, mas veio se tornar importante. Diz a própria nota que ele era agagita, ou seja, era descendente de Agag. Então ele tinha um certo grau de realeza. E aqui então ele se torna o primeiro-ministro. E vejam só que isso faz com que o privilégio recebido suba à sua cabeça. E ele passa a se considerar, por conta do seu cargo, por conta da responsabilidade que acabara de receber, superior aos demais. E também por conta do próprio decreto do rei, que disse que todos, quando ele passasse, deveriam se curvar diante dele. Então, diante desse decreto, todos tratavam-se de se curvar. Todos, com exceção de Mardoqueu. Mardoqueu, ele nunca se curvou diante de Agag. É interessante talvez de perguntarmos o porquê. A resposta pode ser óbvia, porque nós, ou Mardoqueu, entendia que só podia se curvar diante de Deus. Mas de alguma maneira,
Mardoqueu prestava algum tipo de reverência ao rei ou a qualquer outro que fosse talvez superior a ele. Mas nessa ocasião, nesse evento, ele não se prostrou diante de Mardoqueu. Logicamente que isso estava relacionado, sim, com o fato de que os judeus e todos nós deveríamos nos adorar ou deveríamos nos prostrar unicamente diante de um só, que é Deus. Pois bem, e isso levantou em Amã ódio. Mardoqueu fora advertido por seus companheiros de trabalho que ele deveria, olha, não, por que você não está se prostrando e tal? Você tem que prostrar, ele é príncipe, é um decreto do rei. O rei disse que deveria ser feito assim. Só que Mardoqueu não quis escutar os seus companheiros, até então que Amã foi advertido disso, e isso deixou Amã com ódio. Deixou Amã enraivecido, porque em nenhuma circunstância esse Mardoqueu se prostrava. Amã passava em seu cavalo e Mardoqueu como se nada. Entende? Como se fosse qualquer pessoa. E era assim sempre. Os demais se curvavam e Mardoqueu não se curvava. Então isso foi fazendo com que Amã ficasse com raiva, ficasse com ódio de Mardoqueu. E ele então, discutindo com seus amigos, foi então aconselhado, olha, você tem aí intimidade com o rei te colocou como primeiro-ministro, você tem um decreto para que todos se prostrem diante de você, ou seja, você tem aí um certo tipo de proximidade com o rei. Então aproveite-se disso e peça que Mardoqueu seja morto. Peça a morte de Mardoqueu e faça isso através de uma forca. Construa uma forca aqui, e diz ali a medida da forca de aproximadamente 20 metros, um pouco mais que isso, logicamente. Mas que faça isso e Amã fez isso, escutou o conselho dos seus amigos, escutou o conselho da esposa e preparou essa forca para tirar a vida, para matar a Mardoqueu. Logicamente que ele faria isso unicamente com a autorização do rei. Então perceba que havia no coração de Amã um certo tipo um sentimento de se considerar superior a quem quer que seja, a outras pessoas, pela posição que ocupava. Sabe, às vezes isso tende a acontecer conosco. Não que às vezes sejamos colocados em uma posição e nos achemos melhor, às vezes não estamos em nenhuma posição, não ocupamos nenhum tipo de posição, mas já nos consideramos melhor que os demais. Já andamos com o nosso narizinho levantado, olhando as pessoas de cima para baixo, com aquele ar de altivez, de soberba, de orgulho. Eu sei mais, eu conheço mais, eu fiz mais, eu tenho mais experiência, eu vivi mais, pela minha idade eu mereço que ter consideração, e isso e o outro, sabe? Aquela arrogância fazendo com que os outros sejam diminuídos, colocando os outros para baixo. Isto mostra como é o coração da pessoa, de considerar a si mesmo superior aos demais. Se exalta a si mesmo, fala de si mesmo, das suas próprias qualidades, como diz aqui a nota, gabando-se de suas capacidades, ostentando conhecimento. Não, eu estudei isso, eu sei que é assim. Não considero o que os demais dizem, é aquilo que eu digo que tem que prevalecer. É a minha opinião, é o que eu acho que tem que prevalecer, não importa os demais, é a norma dele, é aquilo que ele acredita. Tudo o contrário daquilo que é Cristo Jesus. Então veja, como eu disse a princípio, a nossa lição, esta lição em si é sobre isso. Como nós nos vemos a nós mesmos. Será que nós temos esta altivez, essa soberba de Amã? Nós devemos ser assim como Cristo Jesus. Aprendei de mim, disse Cristo Jesus. Portanto, Mardoqueu, ele era completamente o contrário de Amã. Enfim,
Diante de tudo isso, nós percebemos então que Deus ele estava já operando, e Deus opera, nada acontece por acaso, irmãos, já sabemos disso. Tudo de alguma maneira é direcionado por Deus para que possa beneficiar a seu povo e levar glória ao seu nome. Então, houve em determinada ocasião um momento em que a rainha Esther disse que queria conversar com o rei. Veja que interessante, se nós lermos todo o contexto, a rainha Esther adentrou o salão real sem ser convidada. Veja que isso ela fez com risco da própria vida, porque ninguém podia adentrar ao salão real sem que o rei chamasse ou convidasse. Então o que fez a rainha? Adentrou. Logicamente que o rei, ali com seu cetro, com um gesto, acedeu que a rainha permanecesse e dissesse o que ela queria. Então ela disse que tinha algo para conversar com o rei, que estava relacionado possivelmente com a segurança do próprio reino, e que queria também a presença do próprio mãe, etc. e tal. Então aquilo, logicamente, que pode ter ficado na mente do rei, tudo aquilo, porque anteriormente, vejam só, anteriormente ele já havia passado por uma conspiração que ele ficou sabendo por conta da própria Esther. Lógico que Esther recebeu as informações de Mardoqueu. Então, imaginemos, poxa, novamente ela, e dessa vez ela entrou de maneira sem ser convidada no salão real, e durante a noite ele pensando nisso, e por providência divina, logicamente, tudo isso, o rei não conseguia dormir. Então o que ele foi fazer? Foi ler, ou foi escutar alguém lendo, e quando leram para ele, leram então a porção com relação à conspiração que havia acontecido tempos atrás. E ali mencionou-se então o nome de Mardoqueu, que havia ajudado o rei naquela ocasião. Então, o rei, ele pergunta, poxa, e esse Mardoqueu, ele foi recompensado como deveria ser? Foi dado a ele a recompensa que ele merecia? Qual foi a honra, qual foi a distinção que recebeu esse Mardoqueu? Então, eles disseram, os que estavam ali, coisa nenhuma lhe foi feita. Vejam só, como diz o nosso subtítulo, é providência de Deus. Era a ocasião para que isso viesse a acontecer. Deus humilha os que se exaltam e exaltam aqueles que são humilhados. E nessa ocasião, então, Mardoqueu, ele seria exaltado. Deus utilizaria um evento do passado para que ele, Mardoqueu, pudesse ser exaltado. E o contexto e a história, a continuação da história é magnífica, né? Vejam só a que ponto chega a soberba humana. Amã foi ver o rei para colocar em prática o seu plano. O rei queria exaltar a Mardoqueu. E quando Amã chegou, logicamente, para o seu primeiro-ministro e queria consultar, como eu posso honrar uma pessoa que é digna de honra? E foi talvez a pergunta, foi a pergunta do rei, como eu posso honrar cuja honra o rei se agrada? Foi a pergunta. Qual foi o pensamento de Amã? Poxa, o rei está falando de mim, cara. Ninguém nesse reino tem mais honra que eu. Ninguém nesse reino merece receber honras do rei mais do que eu. Esse negócio é para mim. Esse troço é para mim. Então, deixa eu aqui aproveitar a oportunidade de falar aquilo que eu quero para mim. Sabe, quando aquela ocasião, quando nós mesmos, através de nossas palavras, acabamos determinando o que vai acontecer conosco? Pois bem, Amã, ele era tão orgulhoso, ele era tão soberbo, que ele, em suas palavras, veja só, naquilo que ele, na sua resposta ao rei, na verdade, ele demonstra o que ele realmente desejava. Se ele pudesse, ele ocuparia o trono no lugar de Assuero. Porque veja só, utilizar a roupa real, utilizar o cavalo real, ou qualquer coisa que estava relacionada com o rei, era tido como algo, era tido como rebelião digno de morte, inclusive. Se o rei utilizava determinada roupa, ninguém podia utilizar igual. Se o rei utilizava determinado cavalo, só o rei podia utilizar aquele cavalo, ninguém mais. Então, na verdade, o que a mãe estava propondo era que ele ocupasse o lugar do rei, pensando que isso era para ele. No entanto, ao descrever que tipo de honra deveria ser dada a uma pessoa
que é digna, ou do qual o rei se agradava, ele diz, olha, veste-se com a roupa real, que ele possa cavalgar com o cavalo do rei, que o rei costuma andar. Coloque também sobre ele a coroa real. Faça com que os mais nobres, ou o mais nobre dos príncipes do rei, possa servir de pajem, ou possa escoltá-lo pela cidade, puxando o cavalo. E pela cidade deve ir acompanhando. E isso deve ser feito a este homem. Então vejam que realmente Amã, ele era muito, muito orgulhoso. E a nota, ela é interessante. Não existe cargos elevados que Deus não possa separar deles a quem os ocupam. Não existe uma humilhação tão grande da qual Deus não possa elevar a homens humildes para que desfrutem das bênçãos mais abundantes. Foi o que aconteceu. Amã, um cargo muito elevado, ele seria humilhado. E Mardoqueu, de um cargo que ele estava ocupando e sendo humilhado por Mardoqueu, ele seria elevado. Então, é o que acontece, queridos. Quando alguém quer ser soberbo demais, altivo demais, ele vai ser humilhado em determinado momento. E a humilhação, quando ela provém, veja só, quando a humilhação provém, nesse caso como provém de Deus, ela acaba realmente levando a pessoa para a profundidade do poço. Então, quando Deus humilha, humilha. E quando Deus exalta, exalta. É aí que está o cuidado que nós devemos ter. Nós devemos ser assim como o nosso mestre, em tudo o que fizermos, mansos e humildes. Devemos sempre agir assim em todas as ocasiões, com todas as pessoas. Jamais devemos mudar a nossa maneira de nos portarmos com alguém porque recebemos algum tipo de cargo ou recebemos algum tipo de responsabilidade, seja em nosso trabalho, seja na igreja, seja onde quer que for. O próprio fato da pessoa ter um pouco mais de conhecimento não é motivo para humilhar os demais. O fato da pessoa ter um mestrado, de ter um doutorado, não é motivo para ela humilhar demais. Humilhar os demais. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade tem uma pessoa, quanto maior é a sua responsabilidade, onde quer que seja, mais humilde essa pessoa tem que ser. Caso contrário, essa pessoa ela será e poderá ser humilhada pelo próprio Deus. Pois bem, depois de escutar a proposta do rei, depois de escutar o que Amã havia dito, e nós já percebemos isso ali na pergunta 6, então, qual é a ordem do rei? Olha, Amã, tudo isso que você disse, assim mesmo, da maneira como você disse, seja feita ao judeu Mardoqueu. Imaginemos a atitude agora de Amã, como ele teria ficado. Mardoqueu era a pessoa a quem ele odiava. Mardoqueu era a pessoa a quem ele queria matar. Já havia preparado a forca e tudo para que, quando o rei desse a ordem, Mardoqueu pudesse ser morto. E agora, esse próprio Amã era quem iria fazer as honras que ele mesmo propôs ao rei, a Mardoqueu. Por ser o principal dos príncipes, era ele que ia ser o pajem. Era ele que ia servir de escolta para para Mardoqueu. Era ele que ia vestir a roupa real, colocar a coroa, era ele que ia levar Mardoqueu até o cavalo. Veja só, nessa ocasião nós percebemos que houve essa inversão. Foi completamente humilhado Amã por conta da sua soberba. Então é comprovado que Deus, ele realmente, ele se alegra, ele se compraz naqueles que atuam e agem com humildade. Alguns, diz a nota, a semelhança de Amã, se esquecem de todos os favores de Deus, porque Mardoqueu está perante eles e não é desfavorecido. Porque o coração deles está cheio de inimizade e ódio, em vez de amor. Vejam só, muitos
por terem privilégios, acabam se esquecendo de Deus e acabam agindo de uma maneira como Amã, com ódio, com raiva, ressentimento de seu próximo. Há muito que nós devemos aprender. Alguns que estão empenhados no mesmo ramo de trabalho disputam uns com os outros e assim se acham em desacordo com o Espírito de Cristo. São lições que nós devemos assimilar, irmãos, e colocar em prática. Como estamos agindo? Dentro da nossa igreja, qual é a atitude que nós estamos tendo com o nosso irmão? Como nós estamos olhando o nosso irmão? De igual para igual? Ou pensando que somos acima deles e olhando de cima para baixo? Bom, logicamente que isso não traria um efeito agradável para Amã. Amã, ele ficou triste, ele ficou de cabeça coberta, dizendo, isso representando a humilhação dele, porque para ele, primeiro-ministro, príncipe dos príncipes, fazer o que o rei lhe ordenou diante de todos, foi uma grande humilhação. Então, realmente, quando ele voltou para sua casa, ele voltou triste. Ele voltou realmente completamente envergonhado. Mas ainda assim, ele não viria desistir do seu plano. O seu plano já havia sido colocado em prática, ele não desistiria. Mas aqui ele ficou completamente humilhado. E veja só, agora, a resposta ou o conselho que lhe dera a sua própria esposa. A esposa que antes havia dito, olha, faz uma forca e peça para o rei que Mardoqueu seja enforcado nela. A esposa disse agora, não prevalecerás contra ele, certamente cairás diante dele. Pois bem, o que acontecerá? Será que o plano de Amã daria certo? A esposa aqui já estava profetizando, não vai acontecer nada. Você não vai prevalecer contra ele. Queridos irmãos, que nós possamos ter um espírito humilde como o nosso Cristo. Que nós possamos pensar de nós com cordura, pensar de nós mesmos com prudência. Não tenhamos um alto e elevado conceito de nós mesmos. Não. Devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Logicamente que não estou dizendo que devemos também nos considerar como escória. Não. É um conceito equilibrado. Nem a mais e nem a menos também. Sejamos equilibrados sobre nós mesmos, para que nós não venhamos ser humilhados, para que nós não venhamos ser envergonhados. Pelo contrário, quando agimos com cordura, quando temos cordura e um pensamento equilibrado de nós mesmos, nós exaltamos ao nosso próprio Deus. Portanto, que Deus possa nos ajudar e que possamos tirar lições das atitudes de Amã e das atitudes de Mardoqueu. Que Deus possa te abençoar. É o meu desejo em Cristo Jesus. Amém.